senhor presidente, vereador Artêmio, senhores vereadores, senhora vereadora, aqueles que acompanham os trabalhos nessa casa e pelos veículos de comunicação. Primeiramente, deixar aqui um abraço para o vereador Artêmio. Nesse período em que esteve aqui na casa, nós pudemos discutir muitas vezes, concordar, divergir muitas vezes, mas sempre fizemos com muito respeito. Eu acho que você vai continuar a sua trajetória, né, de trabalho, sempre comprometido com os interesses, né, dos mais vulneráveis aqui da cidade de Bauru. Também gostaria de registrar a situação dos servidores públicos. Eu prestei bastante atenção em várias intervenções dos colegas vereadores, mas serviço público só pode ser feito se tiver servidor público. Não adianta flanar uma série de propostas sem entender que, se não tiver servidor público, não tem serviço público de qualidade. Portanto, nesse momento, independentemente das dificuldades por que passa o Executivo, é fundamental que, para sanar o problema da greve justa, legítima dos servidores, o prefeito apresente uma proposta que, no mínimo, possa equiparar essa situação aos trabalhadores da Indurb. Eu acho e acredito que, se o prefeito tomar essa posição, ele começa a abrir a possibilidade de diálogo para que os trabalhadores possam decidir em assembleia se aceitam ou não a contraproposta. Infelizmente, a tática do prefeito, vereador Mariano, e daqueles que o cercam, não surtiu o efeito que ele queria. Porque, ao assinar com uma empresa do regime jurídico privado, a Indurb, um acordo muito rapidamente, ele tentou evitar uma possível paralisação dos coletores. E uma paralisação dos coletores tem impacto imediato na qualidade de vida da maioria das pessoas. Portanto, eu acredito que há a possibilidade de se chegar num acordo, há a possibilidade de se fazer uma proposta que possa criar essas condições, porque o governo teria 2 quadrimestres para melhorar a sua receita, fazendo cobranças, efetivando, de fato, a prática de arrecadação, sem ampliar ou criar nenhum novo imposto. Não, qual parte, vereador? Concedo a parte a Vossa Excelência. Eu queria cumprimentar a Vossa Excelência pela fala, sempre muito pertinente. Queria apenas deixar aqui uma interrogação. Na reunião que nós participamos junto com os servidores, eu entendi mal, ou o prefeito expressou realmente que o presidente da Indurb fez o acordo, a revelia, sem conversar com ele. Porque parece que foi isso que foi subentendido, né, nos questionamentos que foram feitos a ele e a resposta dele junto aos servidores. O senhor teve uma compreensão nesse sentido também? Ou... Olha, o prefeito deixou transparecer essa posição, mas se um presidente de uma autarquia, e ele tem autonomia para fazer isso, né? O Nico tem autonomia para discutir, negociar e assinar acordo, porque a Indurb é uma empresa regida pelo regime jurídico de empresa privada. Entretanto, nós sabemos que a saúde financeira da Indurb, ela é de paciente de UTI. Quantas e quantas vezes a gente não repassa recursos para a Indurb? Mas eu acho que não. Conhecendo os patrões, como eu conheço, sejam eles públicos ou privados, eles tentam sempre criar confusão nessa hora de negociação. Eu não acredito que o Nico tenha assinado um acordo sem ter conversado com o prefeito. O prefeito errou a mão na tática e na estratégia. E agora está pagando o preço por esse erro tático. E os servidores, na minha opinião, eles estão corretos. Eles estão usando um instrumento legítimo, que é o direito de greve, para fazer valer as suas reivindicações, para fazer valer as suas necessidades. Outro ponto que eu vou tocar
nós estamos atravessando um momento muito difícil no Brasil. Um momento onde estão existindo muitos confrontos, muitos embates. Muitos desses embates são tratados como as torcidas, de futebol. Entretanto, nós temos que dizer que a agenda colocada em debate hoje do impedimento da presidente Dilma, e que, na minha opinião, mesmo estando inscrito na Constituição, precisa haver, de maneira concreta, crime de impedimento, e até agora ninguém conseguiu apresentar sequer um crime de impedimento concreto da presidente Dilma. Isso, na minha opinião, é um método que fere, inclusive, a Constituição de 88. Portanto, é um método golpista construído nos corredores palacianos para fazer o impedimento da presidente. Eu gostaria de alertar os trabalhadores e trabalhadoras de Bauru e desse país que nós temos que combater essa posição por duas razões, ou seja, atrás do impedimento da presidente Dilma, atrás dessa agenda, está a agenda de atacar de maneira brutal a classe trabalhadora. E por que tem essa agenda de ataque? Porque o sistema faliu. Não há como manter a taxa de lucro do capital se eles não atacarem de maneira brutal o direito dos trabalhadores. Nós temos 11 projetos tramitando no Congresso Nacional, e aqui, independente se colegas concordam ou discordam da metodologia, eu tenho uma opinião, vou combater até a morte qualquer perspectiva de ruptura através de acordos palacianos. Por fim, esses ataques vão mexer com a CLT, que completou 84 anos. E nós vemos a cara de pau de vários parlamentares irem na televisão dizerem que a CLT é um instrumento atrasado. Ora, a maioria dos grandes patrões, dos grandes empresários, sequer cumprem o que está na CLT. E nós apanhamos aqui na cara, recentemente, quando os trabalhadores da Ajax foram colocados na rua sem que seus patrões recolhessem previdência, fundo de garantia e pagassem as verbas rescisórias. O maior golpe que está sendo dado é nos direitos dos trabalhadores. Ora, dia 1º de abril, vai se completar 52 anos do golpe civil-militar de 1964. Foram 22 anos de ditadura. Inclusive, para garantir o direito daqueles que sequer conhecem historicamente esse processo, de fazer o que está se fazendo nesse processo que é a democracia. A democracia burguesa não é um regime de consenso, é um regime de conflitos. Mas, nesse momento, nós temos que fazer a defesa radical dos direitos e conquistas democráticas. Porque para implantar tudo que os grandes capitalistas querem, nesse país e em outros, será necessário atacar brutalmente o direito dos trabalhadores. Inclusive o direito que o vereador Sakai colocou aqui, de ter acesso à saúde, de ter acesso à educação, de ter acesso à moradia. E muito bem falou o vereador Raul sobre pavimentação. Vereador Raul, 49% da população brasileira não tem acesso a saneamento básico. Essa é a realidade de um país que tem um desenvolvimento tardio do sistema capitalista. A crise, e todos nós somos contra a corrupção,
porque quem paga a conta da corrupção sempre são os trabalhadores. Mas esse sistema, para concluir, senhor presidente, o sistema capitalista, ele está centrado na exploração, e a corrupção é uma das partes fundantes desse sistema. Muito obrigado, senhor presidente.